Bom, então vamos dar início aqui a mais essa videoaula e agora a gente já vai estar fazendo um desenho mais complexo. Eu peguei uma foto de uma mulher onde o rosto dela está parcialmente coberto por um pano, por um tecido, e eu achei interessante trazer esse desenho aqui para o curso, porque além da pele, do rosto, ainda tem essa parte do tecido que é bem bacana de fazer e que com certeza vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Bom, para iniciar aqui, eu vou começando aqui na parte de cima, começando pelo tecido, e aqui eu vou utilizando o lápis preto, já fazendo as partes mais escuras, colocando mais pressão aqui onde o preto é mais intenso e suavizando na medida em que vai indo para as áreas mais claras. Bom, a técnica é sempre a mesma, sempre começando com as cores mais escuras e adicionando as camadas com as cores mais claras na medida em que você for fazendo o desenho. Essa foi a melhor forma que eu encontrei para conseguir um melhor resultado na pintura com lápis de cor. Principalmente o lápis de cor convencional, que é um pouco mais difícil de trabalhar com ele, mas que com as técnicas certas e com a prática, com o tempo vai se tornando cada vez mais simples. Bom, aqui agora eu já venho utilizando o lápis azul cobalto, um azul mais escuro. Vou passando ele bem de leve aqui nas áreas onde eu passei o preto e já vou passando em outras partes também, já preenchendo mais essa área. Bom, as cores que eu utilizo aqui no desenho são as que eu consegui chegar mais próximo da referência. Mas se você quiser usar uma outra cor, um azul diferente, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. No desenho colorido, diferente do preto e branco, que não importa o desenho que você faça, vai ser sempre tons de cinza. No colorido, cada desenho que você faz, você vai precisar utilizar cores diferentes. Por isso, as cores que eu utilizo aqui não são uma regra. Até porque nem todos usam a mesma marca de lápis que eu estou usando aqui. E cada marca vem com cores e nomes diferentes. Então, você usa a cor que você achar que vai ficar melhor e que vai chegar mais próximo das cores da imagem de referência. Bom, aqui agora eu já venho utilizando o lápis azul real, já passando com um pouco mais de força nas áreas mais escuras e sempre fazendo mais de leve na medida em que vai indo para o meio, para as áreas mais claras. E aí eu já vou preenchendo mais essa pequena área e já vai dando forma. Bom, aqui agora eu já venho com o lápis azul, vou passando ele com um pouco mais de pressão também, mas nessas áreas do meio, nessas áreas onde eu deixei em branco, eu vou passando bem de leve para não perder o volume. Bom, e agora eu já venho com o lápis branco, passando aqui nesse meio, nas áreas mais claras, para mesclar e já ficar mais homogêneo.
E agora, para finalizar esse pequeno trecho, eu vou fazer alguns risquinhos aqui, alguns traços, para ficar com um aspecto, com a textura de um tecido. Aqui eu simplifiquei um pouco, eu não vou fazer da mesma forma que está na imagem, porque como esse é um módulo mais iniciante, eu não quero dificultar muito. E desse modo que eu estou fazendo aqui já fica com um efeito bacana, com esse aspecto de tecido, e é bem simples de fazer. Bom, eu usei o lápis azul real para fazer os traços e fica destacado nas áreas mais claras, só que nas áreas mais escuras fica um pouco apagado. Aí eu venho reforçando com lápis preto para dar mais destaque. E você não vai fazer os traços retos, senão vai ficar muito estranho. Vai fazendo traços distorcidos de acordo com o volume e a profundidade. Bom, aqui eu vou continuando fazendo o tecido, iniciando com a cor mais escura, com lápis preto. E aqui é da mesma forma que eu fiz ali em cima. Todo esse pano que envolve o rosto dela, a gente vai estar utilizando as mesmas cores. E aí não tem muito o que falar, é mais você observar mesmo. E sempre quando tiver alguma coisa importante para falar, para estar explicando, eu venho falando. E sempre quando trocar de lápis, ao invés de eu ficar falando o nome, para não ficar muito chato e repetitivo, eu vou colocar o nome de cada cor na tela cada vez que for trocar de lápis. Então, agora é observar. Vamos lá.
Bom, agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui, e essa área é um pouco mais clara. Eu começo utilizando o lápis azul real, já dando forma, passando com mais pressão, onde eu quero que dê mais profundidade, e passando mais de leve nas áreas onde eu quero que fique com mais volume. Sempre fazendo bem devagar, fazendo degradê para que fique uma passagem bem suave. E aqui eu já venho passando o lápis azul, com um pouquinho mais de pressão, mas não muita. Principalmente nessas áreas onde eu deixei mais claro, eu vou passar mais de leve esse lápis para não perder o volume. E logo em seguida eu já vou vir com o lápis branco, passando nessas áreas mais claras. Bom, continuando aqui nessa parte de cima do desenho, fazendo o tecido, iniciando aqui com preto, com a cor mais escura. E aqui, como é uma área maior e eu posso fazer a pintura em uma direção só, eu não vou passar o lápis em círculos. Eu vou passando o lápis em zigue-zague, de modo que a coloração fique em uma única direção. E na medida em que vai indo para o meio, eu vou tirando a pressão da mão, passando mais de leve para fazer o degradê. E sempre fazendo bem devagar. Quando você vê que ficou alguma falhinha para trás, você pode voltar corrigindo, deixando tudo certinho, tudo pronto para quando você for passar a próxima cor por cima. Bom, para fazer essas áreas mais claras, como eu estou fazendo aqui com o lápis preto, para você fazer bem de leve, para a coloração ficar bem clarinha, a dica que eu dou é você segurar mais para o final do lápis, deixando apenas o peso dele no papel. Dessa forma você vai ter um maior controle e vai conseguir fazer melhor o degradê, as áreas mais claras, sem muita dificuldade. Bom, aqui agora eu já venho com o lápis azul cobalto e vou passar ele de leve sobre toda essa área onde eu passei o preto com o mesmo movimento. Bom, e agora eu já venho utilizando o lápis azul real e com esse eu já vou colocando um pouco mais de pressão, mas sempre quando vai chegando para as áreas mais claras, onde eu quero que fique com mais volume, eu vou passando o lápis mais de leve.
E agora eu já venho com o lápis azul, já passando com um pouco mais de pressão. É bom você estar sempre prestando atenção nas áreas onde você quer que fique com mais volume, para não escurecer muito. E aqui eu já venho novamente com lápis branco, passando sobre as áreas mais claras. Aqui eu venho ajustando algumas partes com o lápis azul real. Bom, aqui eu já fiz aqueles traços para ficar com a textura de tecido, com o lápis preto nas áreas mais escuras e o lápis azul nas áreas mais claras. E eu não vi a necessidade de mostrar porque eu já mostrei e isso aí também é muito simples. E aqui eu venho fazendo traços um pouco mais escuros com o lápis preto, de acordo com o que eu vejo na referência.